Notícia da alegria sobre Filipe Luís no Flamengo. Vamos falar sobre isso. Novidade de Onárias no Mengão, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo, chegada do Mengão à cidade do Rio de Janeiro. Várias outras notícias. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. E ó, sem 10 jogadores, Flamengo desembarca no Rio de Janeiro após a finalização da temporada aí nesse enfrentamento diante da equipe do Paris Saint-Germain. Delegação rubro-negra voltou com 15 atletas, funcionários e o presidente BAP. Outro grupo emendou a viagem de férias direto do Catar. Cerca de 30 torcedores recepcionaram a delegação rubro-negra ali por volta das 9h40 da noite, pessoal. Pois é, alguns jogadores já haviam alertado aqui, iriam ali emendar do Catar mesmo, já ir para a Europa, já ir para os seus respectivos países, já ir então ali para Dubai, que é ali do lado, aquela coisa toda. E o Filipe Luís, meus amigos, como eu já havia alertado, ele foi para a Espanha, pessoal, né? A família dele, a esposa dele é da Espanha, os filhos dele são espanhóis, né? Os jogadores Rossi, Bruno Henrique, Pedro, Alexandro, Danilo, Cebolinha, Michael, Samuel Lino, Ayrton Lucas e Everton Araújo e o técnico Filipe Luís não retornaram e irão aproveitar alguns dias de férias na Europa enquanto prosseguem as negociações para sua renovação de contrato com o Flamengo. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, naturalmente seguiu para Portugal, sua terra natal, provavelmente para passar ali o Natal, Réveillon, enfim, com a família. O goleiro Matheus Cunha retornou até antes, né? Mas por conta do nascimento do filho dele, e ele também já vai embora do Flamengo aí, vai cumprir contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro, e no dia 1º de janeiro já está disponível. Os atletas não quiseram dar entrevistas ali no desembarque, que foi realizado de forma muito tranquila. Alguns atletas pararam ali para tirar fotos com torcedores do Flamengo. Como eu disse, cerca de 30 torcedores estavam ali para recepcionar os jogadores. A Arrascaeta foi o último a sair e o mais festejado pelos rubro-negros no local. Quem parou bastante também para tirar fotos foi o meio-campista Jorginho do Flamengo. Beleza, meus amigos? E ó, nós temos uma informação aqui do grande rubro-negro Marquinhos Assunção, que diz o seguinte: o elenco do Flamengo deve ter um período de férias reduzido, com a reapresentação marcada já para os dias 7 e 8 de janeiro. A tendência é que os jogadores tenham menos de um mês de descanso imediato para iniciar a pré-temporada do ano de 2026. Para compensar o calendário apertado, os dias restantes de férias serão concedidos durante a paralisação da Copa do Mundo, permitindo que o grupo complete o descanso obrigatório sem prejudicar o início das competições estaduais e nacionais, pessoal. E aí, tem uma situação em relação a isso, que é o seguinte: ainda não é algo oficializado. O Flamengo debate isso internamente, é uma decisão que deve sair nos próximos dias. Foram dados aí 3 dias de folga, pelo menos para o Filipe Luís, para o José Boto. Antes de definir essa situação das férias, aonde será a pré-temporada, isso tudo, primeiro o Flamengo precisa renovar com o Filipe Luís e renovar com o José Boto. Esses são os grandes entraves aí para definir a rota do Flamengo para a próxima temporada, beleza? Mas é uma tendência essa informação, conforme relatado pelo querido Marquinhos Assunção, beleza? Não Marquinhos tudo pelo Flamengo, é o Marquinhos Assunção,
destaque no título da Libertadores da América, o goleiro Agustín Rossi, argentino, agradeceu a torcida pelo apoio nesse ano histórico. Ele disse: encerramos um ano maravilhoso com 6 títulos que refletem todo o esforço e sacrifício que esse ano nos exigiu, dando a minha vida por essa camisa em todos os jogos até o último minuto. Orgulhoso e feliz por ter vivido um ano inesquecível que permanecerá para sempre na minha memória. Agradecemos a todos pelo apoio ao longo do ano, vindo de todas as partes do mundo. Em Doha, na Venezuela, na Argentina. O Flamengo jogou na Argentina, eu estive lá na Argentina, em Lima, um apoio lindo, maravilhoso da torcida do Flamengo. O apoio nos Estados Unidos, né, no meio do ano, na Copa do Mundo de Clubes, enfim, o apoio em Doha, no Catar, lá no Oriente Médio. Então, assim, foi um apoio realmente absurdo produzido pela torcida do Flamengo aos atletas e foi fundamental para que o Flamengo conquistasse o que conquistou. Bateu na trave ali, né, o título mundial, mas uma hora ele há de vir. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma hora ele há de vir, beleza? Flamengo e Lanús, como todos nós sabemos, decidirão a Recopa Sul-Americana e a Conmebol divulgou os detalhes das partidas que reúnem os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Vai lembrar que o Atlético Mineiro foi vice para o Lanús na Copa Sul-Americana, então é Flamengo e Lanús na Recopa Sul-Americana. O Flamengo disputou 2 Recopas, venceu uma, perdeu outra pro Del Valle, venceu uma do Del Valle, perdeu outra pro Del Valle, agora tem o Lanús pela frente para tentar o seu bicampeonato da Recopa, o que seria mais um título internacional para o Clube de Regatas do Flamengo. O jogo da ida na Argentina, na El Fortaleza, que é o estádio do Lanús, é no dia 19 de fevereiro, e o jogo da volta na cidade do Rio de Janeiro é no dia 26 de fevereiro, um dia após o meu aniversário, meus amigos. Olha aí, né? Olha que significado aí, o Mengão podendo me dar de presente esse título da Recopa Sul-Americana. Portanto, dia 19 de fevereiro, uma quinta-feira, às 9h30 da noite. E a volta, dia 26 de fevereiro, uma quinta-feira, às 9h30 da noite. Espero que o Flamengo faça um bom jogo na Argentina e também faça um bom jogo no Maracanã. A Conmebol não especificou os estádios das partidas. O Lanús manda seus jogos no La Fortaleza e o Flamengo não deve, evidentemente, sair do Maracanã. Tá? Então já estão definidas aí, já pode comprar tua passagem para a Argentina, dia 18, dia 17, porque no dia 19 o Flamengo tem esse embate diante da equipe argentina. O Flamengo não pode desprezar o Lanús. Nós vimos aí o Atlético Mineiro achando todo pomposo que ia ganhar o jogo e tomou na tarraqueta, perdeu nos pênaltis também, né? O Atlético Mineiro para a equipe do Lanús. Carlos Alberto não esquece da caneta que ele tomou do Arrascaeta e provoca o uruguaio. E ele diz: boi, 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 boi da cara preta. Eu tenho Mundial, sim, quem não tem Arrascaeta. Olha, Carlos Alberto, é um negócio que ele não consegue superar, né, rapaz? Uma caneta num jogo de final de ano, que é o jogo do Zico. O cara, ele conseguiu se estressar no jogo do Zico e passa esse recibo até hoje, rapaz. Da caneta que ele tomou do Arrasca, né? Do ovinho da caneta, né? Que ele tomou do Arrascaeta. E que caneta linda. Ah, mas não completou. Ainda fala, e não completou, não. Ué, meu amigo, só tua tentativa de fazer a falta e fez a falta pro cara não completar, deu pra ver ali que tu deu a vida pro cara não completar a caneta, porque tu sabe que foi caneta. Evidentemente tu sabe, né? Tomou ali debaixo da perna a canetinha do Arrascaeta, né? Pessoal, Flamengo quer aproveitar a valorização do elenco para negociar alguns jogadores. O principal nome para a negociação é de Everton Cebolinha, que se valorizou na Libertadores e no Intercontinental e deve realmente sair do Flamengo.
Outros nomes devem seguir pelo mesmo caminho, como o Michael. Juninho, inclusive, já tem a sua negociação encaminhada com a equipe do Pumas, do México. Outros nomes, também será avaliada a possibilidade de abrir espaço na alta folha salarial com uma saída de De La Cruz, que tem um problema crônico no joelho. Uma pena, né? Porque vocês viram como jogou bem o De La Cruz, né? No jogo contra o PSG, né? Como ele entrou bem ali na segunda etapa, deu ritmo para o meio-campo do Flamengo, roubou bolas, fez pressão, foi dinâmico, né? Um jogador muito útil, mas infelizmente tem esse problema aí das lesões. Quem sabe o Flamengo, não sei, poderia fazer um trabalho específico com ele para a próxima temporada. O Flamengo, meus amigos, ele só chegou vivo à decisão por pênaltis porque tem elenco. Porque botou o Cebolinha, porque botou o De La Cruz, porque botou o Saul, porque botou o Samuel Lino, porque botou o Luiz Araújo. Né? O Flamengo só conseguiu chegar até onde chegou porque tem elenco. Então, assim, vai se desfazer desses atletas, mas tem que contratar. Não pode deixar o banco cair. Porque são nesses jogos que tem prorrogação, aí é mostrada ainda mais a questão do elenco. E no Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, tem lesão, tem suspensão, tem convocação de seleção, tem desgaste físico, você tem que segurar um jogador para jogar uma outra partida ali. Tem tudo isso, né? Naturalmente envolvido. Fora até da relação do Intercontinental, Alan e Matias Vinha também são parte da possível barca rubro-negra, pessoal. Então vamos ficar atentos aí em relação a isso. Agora veja, rapaz. Alex Leitão, CEO do Grêmio, diz que Flamengo quer transformar o Brasileirão na Bundesliga. E ele fala: eu acho que o presidente do Flamengo está fazendo o trabalho dele. Ele está olhando para o dele. No meu entendimento, o que o presidente do Flamengo quer é que o brasileiro se transforme numa Bundesliga, onde o Flamengo seja o Bayern de Munique. De cada 10 campeonatos, ele vai ganhar 9. Isso é o que ele quer e é legítimo. De cada 10 campeonatos. Agora, os outros 19 clubes precisam se juntar e impedir que isso aconteça. O que a gente precisa fazer para que o Brasileirão não se transforme em uma Bundesliga é que as diferenças têm de ser menores, a distribuição desses direitos tem de ser mais consciente para os clubes. Isso é um trabalho de força política, de discussão sobre o que queremos para o futuro do futebol brasileiro. O Flamengo pode se recusar disso? Pode. Não entra na bobagem de que o Flamengo tem que jogar sozinho, jogar contra o Sub-20. Isso não vai acontecer, vai jogar o campeonato. Mas aí não estou falando do campo, eu estou falando como você vende seus direitos comerciais. Um clube indo ao mercado vender 19 jogos e você vai ter 19 num bloco de 361 partidas, que inclusive conta com os 19 do outro, não tem força talvez até maior para que você diminua essa distância? Passa por sentar e discutir o que queremos para o futebol brasileiro. Já te dou a resposta, não. Primeiro ponto, CEO do Grêmio, que é o senhor Alex Leitão. Vocês não têm 19 clubes. Já está dividido. Alguns clubes estão na Libra e outros clubes estão na Liga Forte. Então já está dividido. Inclusive, alguns clubes já negociaram um percentual alto dos direitos por 50 anos. Os clubes da Liga Forte, alguns ou todos da Liga Forte. Então aí você já tem um entrave terrível, você não consegue reunir 19, já está dividido. Já está dividido. Então mesmo que vocês isolem o Flamengo, e o Flamengo negocie sozinho, o Flamengo vai continuar ganhando mais e olha, acho até que aumentaria essa distância. Porque vocês, tudo bem, vocês vão pegar um bolão de dinheiro, porque terão mais jogos, mas vocês vão ter que dividir esse bolão entre os clubes. O Flamengo vai pegar um bolo de dinheiro,
negociando sozinho e vai tudo para ele. Por mais que o Flamengo antes dessa lei do mandante, tivesse em tese 38 jogos, porque para você transmitir o jogo de uma determinada equipe, você tinha que ter o direito das duas equipes, agora é só você ter o direito da equipe mandante. Mesmo assim, o Flamengo agora tem 19. Né? E vocês não terão 19 do Flamengo jogando no Maracanã. Né? Então não é. Então, e outra coisa, vamos dizer que vocês equiparem ou encurtem mais a distância do direito de transmissão. Gente, a distância não é só direito de transmissão. É patrocínio, é venda de camisa, é venda de ingresso, é sócio torcedor, é premiação de competição. Vocês vão conseguir os valores que os patrocinadores do Flamengo pagam ao Flamengo? Não vão conseguir. Vão conseguir vender jogador igual o Flamengo vende, segurando e vendendo só na boa, porque é saudável financeiramente? Tem time com o pires na mão. Primeira proposta que chegou, tem que vender. Um exemplo é o São Paulo. Um exemplo é o São Paulo. Então não é tão simples assim, igual você está falando, não, tá, senhor Alex Leitão? Mas é lógico, vocês têm que tentar trabalhar por isso, evidentemente. Pessoal, Flamengo possui interesse, mas ainda não negociação em andamento com John Arias. Muito menos tem pressa. O meio atacante colombiano agrada, mas o clube tem outras prioridades. Além disso, o foco é investimento no mercado brasileiro. O Fluminense tem prioridade em casos de volta ao Brasil. Além disso, o staff de Arias ainda não confirmou uma possibilidade de volta ao futebol brasileiro. O sonho do atleta de jogar e viver na Europa com a família segue. Arias, vai lembrar, custou 22 milhões de euros ao Wolverhampton, também interessa a equipe do Palmeiras. Só que a questão é que o Arias ele não vive um sonho na Inglaterra, ele vive um pesadelo. Pelo menos esportivamente, para a carreira dele, ele vive um pesadelo porque o Wolverhampton é lanterna. O Wolverhampton está sendo rebaixado antes do segundo turno, em função do trabalho horroroso protagonizado pelo senhor Vitor Pereira, e agora a gente vê que o Vitor Pereira de fato é um péssimo treinador. Já vimos no Flamengo e tivemos a confirmação lá no Wolverhampton. Né? Flamengo é taxativo sobre a Operação Neymar para 2026. O jornal Marca publicou nessa semana a informação de que o Flamengo estaria interessado na contratação de Neymar para a temporada 2026. Marca, esse mesmo da Espanha, né? No entanto, fontes ligadas à diretoria negaram o rumor, minha galera. Eu já venho falando isso aqui faz tempo. Olha, não tenho essa informação, lógico, respeito o jornal Marca, mas, gente, sinceramente, não sou a favor também. Já venho falando, não sou a favor. Flamengo vê sinais e mantém confiança na renovação de contrato com Felipe Luiz, minha galera. Após a derrota para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, o treinador fez um pedido aos jogadores no vestiário para que todos se cuidem durante as férias, de olho na representação no mês que vem de janeiro. A despedida teve sinais claros de um até logo, mesmo antes da retomada das negociações. Além disso, a diretoria do Fla entende que a boa temporada de Felipe Luiz abriu as portas para a Europa, mas dificilmente haverá clubes livres para pensar em contratá-lo no momento. Felipe não tem licença, por exemplo, para trabalhar na Premier League, assim sobrariam clubes de Portugal e da Espanha, mas os principais clubes possuem treinadores. O futebol árabe é visto como uma alternativa financeira, mas não esportiva. Então o Flamengo tem ampla confiança que vai renovar com o Felipe Luiz. O Flamengo também demitiu, aliás, não renovou o contrato do fisiologista Cláudio Pavanelli, que ocupava o cargo de chefe de ciência do esporte e performance no Flamengo, e deve contratar outro aí para a fisiologia do clube. Então, mudanças também no departamento médico de futebol do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.